Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes per detail. Você está ouvindo o História FM. Brasil neerlandês, ou Brasil holandês, como alguns chamam. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Bruno Miranda, quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Boa tarde, Iclis. Gostaria primeiro de agradecer o convite. Gosto muito do material que você produz. O meu nome é Bruno Miranda. Eu sou professor de História e Cultura Indígena da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou professor dessa casa, dessa instituição desde 2013, mas pelo tema, né, do seu convite, preciso dizer que o grosso da minha produção ela é voltada para o Brasil neerlandês ou Brasil holandês. Eu tenho graduação em História, tenho mestrado em História e tenho doutoramento em História, especificamente sobre o cotidiano no Brasil holandês, cotidiano das tropas da Companhia das Índias Ocidentais, no Brasil entre os anos de 1630 e 1654. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais esse momento e esse local da história brasileira depois que eu der um recadinho para vocês. Sim, gente, é hora do anúncio, mas fique até o final porque vai ter um plot twist. E o anúncio é do quê? Insider, a patrocinadora deste episódio do História FM. Eu já falei da Insider várias vezes aqui, já falei como eu sou cliente deles há mais de um ano, já falei várias vezes das tecnologias, das roupas da Insider. O carro-chefe deles é a Tech T-Shirt, que são camisetas tecnológicas que desamassam do seu corpo, te dão muito conforto térmico, não esquentam tanto no sol quanto o algodão e outros tecidos, não desbotam e são camisetas extremamente duráveis que, no longo prazo, são custo-benefício. Por que eu tô falando isso? Porque se você entra no site da Insider e vê o valor da camiseta, tá mais alto do que um valor de uma camiseta regular de algodão. E aí você pensa, é mais caro. Mas, se você pensa no longo prazo, vai sair mais barato. E por que eu tô falando isso? As camisetas da Insider não desbotam e se você seguir as instruções de lavagem corretamente, elas duram muito mais do que camisetas de algodão. Você vai usar uma camiseta da Insider por muito mais tempo antes dela virar pijama. E se você pegar o valor que você pagou e dividir pelo número de dias que você usou essa camiseta até o dia que ela vai virar pijama daqui a sei lá quantos anos, você vai ver que o custo por dia de uso foi muito mais baixo do que com uma camiseta de algodão ou mesmo de outros tecidos de camisetas que a gente encontra pelas lojas. Então é um baita custo-benefício e no longo prazo vale muito a pena. Como eu já falei aqui várias vezes, depois que eu virei cliente da Insider eu doei mais da metade das minhas camisetas e eu raramente uso camisetas com outros tecidos hoje em dia. Mas eu falei pra vocês que tinha um plot twist, não tinha? Pois é. Tá rolando a Semana do Cliente entre os dias 8 de setembro, que já passou, né? Esse episódio tá saindo depois, e o dia 22 de setembro. Então, nessa semana do lançamento desse episódio, você pode comprar qualquer coisa na Insider com 15% de desconto. É um desconto acima dos 12% que normalmente a gente oferece aqui no História FM para vocês. E como é que vocês conseguem esse desconto? É só acessar a Insider, comprar o que você quiser e na hora de fechar a compra, você digita o cupom HistóriaFM15. Ou você pode acessar pelo link que está na descrição desse episódio também. E dessa forma você vai adquirir produtos de altíssima qualidade por um preço mais convidativo. E como eu falei, no longo prazo vai valer muito a pena. E aproveitem que tem camisetas com cor nova na loja. Tem novas cores de Tech T-Shirts na Insider para você. E se você ficou curioso e acha que vai valer a pena, spoiler, vai valer a pena sim, é só acessar o link que está na descrição desse episódio ou acesse por qualquer link a Insider e coloca História FM 15 na hora da compra e você vai ganhar 15% de desconto, porque depois que você usar Insider, você não vai querer voltar atrás. E rapidinho, se vocês me permitem, eu preciso falar da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia
o História FM, que nos mantém uma renda mensal para esse podcast existir. História FM é um projeto educacional, gratuito, de qualidade, mas para ele existir eu preciso da ajuda de vocês. E você pode fazer isso como? Em apoia.se/obrigahistoria. Com qualquer valor, a partir de R$2 por mês, você já ajuda a História FM a se manter no ar. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Marcelo Barbosa, Eliano Ferreira, Kelly Santos, João Maria, Tânia Córdova, Fernanda Pirog, Gabriela Costa, Maurício Iano, Caroline Pereira, Bruno Amaral, Christian da Rosa, Frederico Henriques, Marcelo Nascimento, Celine Piades, Kaique Pinheiro, Rafa Max, Maria Moraes e Renan Aguiar. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe. Se você quiser apoiar nosso trabalho mensalmente, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer sua contribuição. Ou, se você quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer isso com a chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Momento do início de nossa história que ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Um período importante do Brasil, colônia, que deixou fortes influências culturais, principalmente na região Nordeste. Para começar, eu queria falar sobre o território que viria a ser conquistado pelos neerlandeses e se tornar esse tal Brasil holandês ou neerlandês. Então eu queria saber que território seria esse e qual era a situação dele na época dessa conquista. Esse território, ele era português na época? Bom, essa pergunta faz total sentido para a gente explicar a situação não só da colônia do Brasil, mas inserir essa colônia espanhola, né, luso-espanhola, por assim dizer, num contexto mais amplo, que é o contexto da Guerra dos 80 Anos. Então, todo esse território que vai ser conquistado por forças de uma companhia privada de comércio proveniente das Províncias Unidas, ela estava atrelada à monarquia hispânica. Então, estamos falando aí especificamente de territórios que vão do Rio Grande, né, Rio Grande do Norte, até Pernambuco, e incluindo aí as Alagoas, que fazia parte da capitania de Pernambuco, na sua extensão inicial, mas os holandeses ou neerlandeses chegaram a expandir a sua ocupação até territórios no Maranhão, no Ceará, Sergipe e também fora desse espaço do território do Brasil, né? Chegaram a ocupar posições na costa ocidental africana, tomando Luanda aos portugueses na década de 1640, também andaram pela Guiné. Estou dizendo isso porque é importante a gente entender que esse espaço atlântico, esse espaço que a gente chama de Brasil holandês, ele era muito complementar com o tráfico de pessoas escravizadas. Sem os pretos de África não tinha o açúcar do Brasil. Mas como é que os holandeses ou neerlandeses chegam aqui? Isso já é uma conversa que precisa de, vamos dizer assim, precisa fazer uma expansão e um retorno temporal para conectar a história, a formação da República das Províncias Unidas dos Países Baixos ao Brasil. Como é que eu vou fazer essa conexão? Bom, primeiro, os Países Baixos do século XVI e XVII, que estavam distribuídos em províncias do Sul e do Norte, eles faziam parte, no século XVI, ao Império Espanhol, um império enorme, né, onde o sol nunca se punha, do Potosí, as Filipinas. Então, esses territórios das províncias do Norte, que a gente chama genericamente hoje de Bélgica e da Holanda, né, do Reino dos Países Baixos, eles faziam parte, né, desse Império Espanhol. Eram 17 províncias com tradições políticas, instituições jurídicas, características econômicas bem distintas, mas estavam vinculadas ao Império Espanhol. Na época, o imperador Carlos V vinha fazendo um trabalho no sentido de ampliar as suas posses nesses territórios e também de promover uma unificação política. E ele impôs uma união nessas províncias de um território que tinha muita diferença em termos culturais, políticos, econômicos. Então ele estava tentando, na verdade, fazer uma modernização, estabelecer um governo central, né, profissionalizar a jurisdição, finanças, administração, legislação, e começou a fazer reformas criando conselhos e tentando negociar com os poderes locais, os nobres locais, que viam essas movimentações como um desrespeito aos seus privilégios, né? Só que Carlos V, ele nasceu nas províncias do norte, nasceu no que a gente chamaria hoje de Bélgica, e ele era visto como um olhar um pouco mais positivo em relação... esses nobres olhavam para ele de uma maneira mais positiva,
Mas ele abdicou e deixou o filho dele, Filipe II, para cuidar do império e também tocar o projeto de controle dessas províncias do norte. Filipe II, ao contrário do pai, não era um cara que tinha nascido nas províncias do norte, ele nasceu em Madrid, não tinha um trato com essas pessoas, né? E ele continuou com as políticas descentralizadoras desse território, que coincidem com crise financeira da indústria têxtil em Flandres, nos Países Baixos, né, do norte, nas províncias do sul. Também fez imposição de impostos, né, e, claro, fez perseguição religiosa. E isso, vamos dizer assim, não é apenas mas são um conjunto de fatores que vão fazer com que um grupo, liderados por Guilherme de Orange e outras figuras de nobreza, comece um processo de independência em relação ao Império Espanhol, que vai dar na chamada Guerra dos 80 Anos. E é aí que está o Brasil nesse processo, porque essa Guerra dos 80 Anos, que começa em 1568, só vai acabar em 1648, enquanto ela está acontecendo, Portugal, o Reino de Portugal, que tinha muitos negócios com as províncias do norte, negócios sobretudo de açúcar e de comércio de pau-brasil, muito açúcar do Brasil, que era produzido no Brasil, era transportado por embarcações provenientes das províncias do norte e era refinado e redistribuído no norte da Europa. Então, tinha muito parceiro comercial dessas províncias com o Reino de Portugal. Também tinham casas de raspagem de pau-brasil, como eu falei antes. Essa é uma região de produção de tecidos, então o pau-brasil era essencial para trazer cor para a indústria têxtil dessa região. Mas Portugal vai ter uma crise dinástica, como todo mundo relembra, né? O Dom Sebastião vai desaparecer em uma cruzada no norte da África e Portugal entra numa crise de sucessão dinástica e quem vai assumir o trono português é Filipe II, o mesmo que estava fazendo um processo de centralização nessas províncias do norte. E depois de um tempo, uma das atitudes de Filipe II é cortar esse fluxo comercial entre Portugal, o Reino de Portugal, agora parte da monarquia hispânica, e as províncias do norte, né? Não vamos alimentar economicamente quem está fazendo guerra por independência. Então essas províncias do norte começam a pensar e articular formas não apenas de combater as forças da monarquia hispânica no norte da Europa, mas começam a projetar e pensar alternativas a atacar a monarquia hispânica em suas colônias. É aí que estou meio que me encaminhando para o Brasil. Então, entender esse território que viria a ser dominado pela Companhia das Índias Ocidentais, para entender isso, precisa entender o que está acontecendo lá na Europa e a conexão desse Reino de Portugal à monarquia hispânica. Quando eu fui estudar esse assunto pela primeira vez, eu li que esse território foi conquistado pela Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais. E aí eu queria te perguntar algumas coisas. Primeiro, eu queria saber o que eram essas companhias das Índias Orientais e Ocidentais, né, em primeiro lugar. Segundo lugar, essas companhias, até você já meio que tocou nesse assunto, elas eram empreendimentos privados, ainda que com autorização dos monarcas europeus para atuar nesses lugares, certo? Então, dá para dizer que essa empreitada colonial dos neerlandeses aqui foi mais um empreendimento privado do que estatal, por assim dizer? Ou nessa época essa divisão entre estatal e privado não fazia tanto sentido? Ou pelo menos não nos moldes de hoje, né? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que retomar uma questão que eu deixei de contemplar na minha fala, né? Porque eu deixei a coisa muito assim, eles querem atacar a monarquia hispânica na sua economia, né? Para poder liberar um fronte, por assim dizer, na Europa, ou para, pelo menos, minar a resistência da monarquia hispânica. Eu preciso dizer que o Brasil era palco de disputas europeias antes da vinda dos neerlandeses para cá. A França, os Países Baixos e a Inglaterra, que chegaram atrasados na corrida colonial, eles vinham, de uma certa forma, debatendo essa divisão dos territórios ocupados por Espanha e Portugal na América. E a gente tem o caso clássico aí das invasões francesas no litoral brasileiro, com a construção das colônias da França Antártica, França Equinocial, que antecedem a ocupação holandesa, das várias investidas de corsários ingleses nesse território, aqui inclusive em Pernambuco. Então existia já um debate jurídico nos Países Baixos, voltados para contestar esse domínio da monarquia hispânica nesses territórios. E um dos cabeças desse debate era um camarada chamado Hugo Grossio, que escreveu um livro chamado, panfletos, né, titulado Das Índias, e um outro chamado O Direito a Prezar. E ele também tinha escrito isso no comecinho do século XVII e escreveu, no final da primeira década do século XVII, um outro panfleto chamado Mar Liberto. Eram panfletos de contestação ao domínio da monarquia hispânica nesses territórios, que tentavam justificar a ação
dessas companhias de comércio que começaram a ser montadas para burlar os embargos que afetavam o acesso, não só ao açúcar, mas para o Brasil, a sal, que era uma mercadoria muito importante para a economia dos Países Baixos, porque eles produziam... Os Países Baixos eram territórios, em termos de recursos naturais, muito parcos. Então, eles sustentavam parte da sua economia com pescados, e a sal era essencial para a conservação do pescado. Eles eram grandes comerciantes. Mas o fato é que essas companhias de comércio privado, elas já existiam desde fins do século XVI, dentro desse contexto de contestar o direito de espanhóis e portugueses a dominar o mundo, e não só a América, estamos falando da Ásia. Então, antes do surgimento das companhias das Índias orientais e ocidentais, dos Países Baixos foram criadas várias companhias. De cabeça, eu lembro de algumas. Por exemplo, tinha uma companhia chamada Companhia do Lugar Distante. Eram chamadas primeiras companhias. Companhias que fizeram a primeira navegação para a Ásia em 1595. E eram empreendimentos, assim, de particulares que criavam suas companhias, faziam um empreendimento específico. Vamos fazer um investimento e vamos atacar posições na Ásia para ter acesso a especiarias. Então, assim, eles montavam essas pequenas frotas, faziam um empreendimento, voltavam, redistribuíam também os prejuízos que aconteciam, porque não era fácil fazer comércio em águas de oponentes, porque Espanha e Portugal já estavam nesses territórios. E, pelo menos assim, com essas primeiras companhias do finalzinho do século XVI, né, como a Companhia do Lugar Distante, de 1592, ou a primeira companhia de Amsterdã, que fez 2 empreendimentos, né? Surgiram outras companhias, e pelo menos a gente pode pensar em pelo menos quase 2 dezenas de companhias que foram criadas em momentos distintos, entre 1598 até o surgimento de uma companhia unida. Só que esse era um empreendimento muito arriscado para quem fazia, e os Estados Gerais, que era o parlamento da República das Províncias Unidas, é uma coisa que eu preciso retomar, na Guerra da Independência, uma parte dessas províncias do norte, elas fizeram uma federação e estabeleceram uma república. E esse parlamento era formado, né, com representantes das várias províncias que compunham essa república. E se chegou ao consenso de que, a gente está perdendo muita gente, muitos meios materiais, econômicos e pessoas, tentando forçar a fazer comércio com essas companhias de comércio privado que não tem como fazer frente ao poderio espanhol, luso espanhol, por assim dizer. E aí começaram a surgir ideias para a criação de companhias unificadas. Então, essas companhias, inclusive, elas competiam entre si. Então, para evitar disputas internas e concorrência entre companhias de comércio, a República das Províncias Unidas, né, os Estados Gerais, o seu parlamento, aprovou uma carta patente da Companhia das Índias Orientais em 1602. Ou seja, é um empreendimento privado, com investimento privado, mas com participação, vamos dizer assim, do Estado. Participação direta da República, dando normativas do que essas companhias podem e não podem. Então ela faz uso de recursos privados e conquista indiretas de colônias, mas faz isso com autorização da República das Províncias Unidas, que lhes concede um monopólio. E esse modelo da Companhia das Índias Orientais, né, que tinha câmaras regionais espalhadas no território das Províncias Unidas, é o mesmo modelo que vai ser usado para a criação da Companhia das Índias Ocidentais. E o grande advogado da Companhia das Índias Ocidentais era um camarada chamado Guilherme Husselinx. Era ele que preconizava o ataque ao Brasil já no comecinho do século XVII, porque ele entendia que o Brasil era vamos dizer assim, o elo frágil de um sistema imperial da monarquia hispânica. Se esperava muitos lucros desse território, sobretudo advindos do saque desses territórios que eram muito ricos, e o acesso ao açúcar do Brasil. O fato de que os centros de poder, ou as capitais da colônia do Brasil, estavam no litoral e não nos altiplanos, como no caso espanhol, e o Brasil também estaria mais próximo aí do Caribe, e era um território relativamente mais fácil de ser conquistado. Isso era o cálculo deles, tá? Eles depois vão descobrir que não era tão fácil assim conquistar esse território. Então a companhia vinha aí pensando, através da ideia do Husselinx e de outros propagandistas da criação, ou entusiastas que advogavam a criação de uma companhia privada de comércio para atuar no Brasil também, aos moldes da Companhia das Índias Orientais. Então circulava isso, gente tentando captar recursos, advogar essa criação nos Países Baixos. Tem um panfleto muito famoso, conhecido, escrito por Murbeck, chamado
motivos pelos quais a Companhia das Índias Ocidentais deve tentar tirar o rei da Espanha à terra do Brasil. Isso é uma companhia já criada em 1621 e era necessário espalhar panfletos para poder atrair investidores. Eles tinham investimento de fora, né? E aí que se decide fazer o ataque vamos dizer assim, o Nordeste açucareiro. Então, essas companhias, só para retomar aqui, sumarizar, essas companhias elas são empreendimentos privados, mas com autorização da República das Províncias Unidas, que concede o monopólio e que institui um conjunto de regras, mas mais na frente a gente pode falar disso, para atuação. Então eles estão captando dinheiro de todos os lugares da Europa, tem gente até das repúblicas da Itália investindo, gente da Suécia, mas majoritariamente a grana que ajuda a montar um empreendimento e a Companhia das Índias Ocidentais vem dos Países Baixos. Em Pernambuco, foram estabelecidas as primeiras feitorias de exploração de pau-brasil. A importância desse comércio foi tão grande que a madeira é chamada de Pernambuco em alguns idiomas, como italiano. E aí, pensando nessa ocupação do território que virou o tal Brasil neerlandês, como é que foi essa ocupação na prática, né? Levando em conta que é um território grande, eu imagino que essa tomada tenha sido etapista, né? Pega um pedaço aqui, depois vai expandindo, pega um outro pedaço. Como é que foi essa ocupação? De fato, a conquista do Brasil não foi uma coisa simples e fácil. Os neerlandeses não calcularam, não tinham mesmo como calcular bem o quantitativo de tropas que eles precisavam. O primeiro grande empreendimento neerlandês via Companhia das Índias Ocidentais, devo deixar isso claro, porque com a Guerra dos 80 anos, os neerlandeses estiveram aqui antes, fizeram saques à Bahia no comecinho do século XVII. Mas com a Companhia das Índias Ocidentais, eles vão eleger como alvo prioritário de seu ataque a capital colonial do Brasil, Salvador. Então, eles montam aí uma esquadra enorme que vai atacar Salvador em maio de 1624 e que vão conquistar com relativa facilidade a cidade do Salvador, mas eles não conseguem avançar além da cidade do Salvador. Uma estratégia muito bem montada de defesa local vai impedir qualquer deslocamento fora de Salvador. E Salvador, para quem está nos escutando, é uma cidade com um relevo muito acidentado e com a Bahia enorme. Então você simplesmente não tem como defender Salvador. Você não consegue impedir o desembarque de tropas, por exemplo. Então, da mesma forma que você não consegue impedir o desembarque de tropas, você também não consegue defender, porque a parte para a terra, ela também tem um relevo muito acidentado, então você não consegue impedir idas e vindas de tropas. Então os neerlandeses têm uma dificuldade enorme de avançar, eles vieram atrás de açúcar para a região, eles têm dificuldade de avançar para a região produtora de açúcar. E isso vai ficar muito claro quando o comandante das tropas, Van Dort, dessa primeira investida contra o Brasil, ele vai ser morto em uma emboscada e meio que o moral das tropas da Companhia das Índias Ocidentais que estavam em Salvador desmorona. E, para completar, há uma resposta da monarquia hispânica muito forte, com um envio de uma grande frota, uma das maiores frotas a cruzar o Atlântico, e vão fazer a recuperação da cidade do Salvador, porque, afinal de contas, perder a capital da colônia do Brasil era uma coisa terrível para a monarquia hispânica. Inclusive, os portugueses não ficaram nada satisfeitos. E houve depois, claro, muitas queixas dizendo porque os espanhóis deixaram a colônia dos portugueses, né, a nossa colônia, cair, né, logo a capital. Então, era meio que uma questão moral da monarquia hispânica reconquistar Salvador. Então, eles conseguem reconquistar, e aí a Companhia das Índias Ocidentais vai tomar um grande prejuízo logo na sua primeira tentativa de ocupação do Brasil, e eles passam algum tempo aí só fazendo investidas no Atlântico, né, fazendo curso ou pirataria, enfim, a depender do ponto de vista, até que a Companhia das Índias vai conseguir se recuperar
do prejuízo de Salvador quando eles conquistam uma grande frota, uma parte da frota anual da prata que saía, né, da zona de extração de metais, né, preciosos, sobretudo da prata, que saía anualmente da América Central, né, das Antilhas, para a Espanha. E eles conseguem capturar, os neerlandeses conseguem capturar uma parte dessa frota e recapitalizar a Companhia das Índias Ocidentais. Eles conseguem nada menos que 7 milhões de florins e vão conseguir se reorganizar para fazer uma nova investida ao Brasil. E dessa vez eles vão escolher um outro território, eles não vão escolher Pernambuco, né? Pernambuco é o coração econômico do Brasil nesse período. É um território que tem, né, Pernambuco e, vamos dizer assim, a Capitania da Paraíba. O Rio Grande tinha poucos engenhos, mas tinha alguma coisa, mas estamos falando aí de 162 engenhos de açúcar nesse território. Majoritariamente engenhos que estão em Pernambuco, em uma parte na Paraíba, alguns poucos no Rio Grande. Então, a escolha de Pernambuco era uma escolha até mais adequada para os propósitos da Companhia das Índias Ocidentais. Essa investida a Pernambuco não vai ser tão bem simples como não foi em Salvador. Eles chegam no comecinho de 1630, na costa de Pernambuco, conseguem conquistar a vila de Olinda muito rapidamente. Olinda, também que estava situada numa área colinosa, tinha algumas características parecidas com Salvador. Você não conseguia impedir desembarque de tropas mais ao norte de Olinda e você também não conseguia defender todo o território, porque são muitas colinas, não tem como cercar e não tem pessoal para isso. Então os neerlandeses conseguem avançar por Olinda com certa facilidade e passam mais alguns dias para conquistar o porto da cidade de Olinda, que é o Recife. Recife era só o porto da cidade de Olinda, não era a cidade que ia se tornar sob ocupação holandesa. Então esse primeiro momento é um momento muito difícil para a Companhia das Índias Ocidentais, eles não conseguem capitalizar muito. Eles estão gastando muito dinheiro com operações militares e, assim como aconteceu em Salvador, eles tomam Olinda, tomam o porto de Olinda, o Recife, e não conseguem avançar para o território. E os portugueses, os luso-espanhóis, por assim dizer, conseguem fazer um dispositivo muito parecido com o que acontece em Salvador para impedir por completo qualquer acesso ao interior e aos engenhos de açúcar das várzeas produtoras. E essa situação ela fica assim até 1635, ou seja, são 5 anos de grandes dificuldades para a Companhia das Índias Ocidentais nesse território. A companhia chegou perto de falir, precisou pedir dinheiro da República, das Províncias Unidas, né? Ou seja, aquele investimento ali é privado, mas tem muito dinheiro da República em si. Mas a guerra ela é longa também para os dois lados, então houve um certo desgaste da capacidade de resposta da monarquia hispânica e um desgaste também dos moradores desse território, que não conseguem segurar por muito tempo tanta guerra. E um detalhe importante que deve ser mencionado é o fato de que os neerlandeses eles têm uma grande frota e um maior controle da navegação nesse território. Então eles conseguem atacar várias posições no nordeste do Brasil e desgastar a resistência portuguesa, que ficou muito centrada numa defesa local, estacionada em posições próximas da cidade de Olinda, né, da capital. E então, já com 3 anos de guerra, mais ou menos 1633, a Companhia das Índias começa a ampliar o seu território. Então abre uma cabeça de ponte numa ilha próxima ao norte da Capitania de Pernambuco, na Capitania de Itamaracá. Depois, em 33, 34, começam operações para abrir posições no Rio Grande e na Paraíba. E com o tempo vai começar a ampliar a sua conquista até o ponto que eles conseguem quebrar a principal resistência na várzea do Capibaribe, que é o que segura os holandeses nessa porção que, vamos dizer, é o coração econômico, assim, por assim dizer, da Capitania de Pernambuco. A coisa vai acelerar a ponto de que em 1637, quando a Companhia das Índias Ocidentais, depois de anos tomando muito prejuízo e ao mesmo tempo também saqueando, né, de alguma forma, né, para tentar diminuir, dirimir os problemas econômicos de manter uma força militar tão custosa e do outro lado do Atlântico, eles enviam um novo governador, que vai ser a figura do Nassau, que merece ser tratada particularmente.
E aí os neerlandeses vão conseguir a sua primeira grande extensão territorial. Mas só para deixar claro, até 37 foram as tropas neerlandesas locais que conseguiram ampliar e trazer uma certa segurança para o Nassau que vem adiante. O Nassau vem aqui com uma coisa bem mais consolidada. Então vamos dizer assim que ele vem para dar um tiro de misericórdia na resistência local e ampliar esse território que a gente chama de Brasil neerlandês, do Rio Grande até o Rio São Francisco, como a sua fronteira austral. E depois do governo de Nassau, pelo menos até 1644, há uma ampliação desse território com terras de outras capitanias, especificamente o Ceará, uma porção, tá? O Maranhão, também por um curto período de tempo, e Sergipe também por um curto período de tempo. E quando eu digo domínio, eu estou dizendo assim, algumas posições fortificadas na costa, né? Não há uma penetração profunda dos sertões, como também não havia penetração profunda dos portugueses nesse território, nesse período. E aqui eu queria dedicar uma pergunta ao desenvolvimento econômico e da infraestrutura da região durante o período neerlandês. Eu vou entrar nesse assunto um pouco depois, que é esse olhar às vezes um pouco idealizado que as pessoas têm dessa ocupação neerlandesa, que, bom, depois a gente volta nesse assunto, o pessoal vai entender por que eu tô falando isso, mas assim, como é que foi essa questão de desenvolvimento econômico e de infraestrutura na região durante esse período neerlandês? Bom, eu vou até retomar um pouco o que eu tinha dito antes, né? A capitania de Pernambuco, junto com Paraíba e Rio Grande, era, na época da invasão neerlandesa, era o coração econômico, né, do Brasil, em termos de produção de açúcar, junto com regiões do Recôncavo, da Bahia, e essa região tinha mais ou menos um pouco mais de 160 engenhos, e esses engenhos foram construídos já no finalzinho do século XVI. Até meados do século XVI, tinham poucos engenhos operando nesse território. Então o boom açucareiro ele vem exatamente das 3 últimas décadas do século XVI. O grosso desses engenhos estão concentrados em algumas regiões da capitania de Pernambuco, como a Várzea, a Muribeca, o Cabo, Pojuca. As Alagoas tinham poucos engenhos, né? O Rio Grande tinha uma produção muito reduzida de açúcar, praticamente, eu acho que eram 2 engenhos, se não me falha a memória. E uma parte, o grosso desses engenhos de Pernambuco eram engenhos de grande produção, produziam acima de 6 mil arrobas de açúcar. Em outros territórios, né, mais ao norte, mais ao sul, tinham engenhos de menor capacidade, produzindo um pouco acima de 3 mil arrobas, ou mesmo de pequeno porte, abaixo de 3 mil arrobas. A questão é que, com a chegada dos holandeses, essa região ela vai ser palco da guerra, ela vai passar por um processo de desestruturação. Esses 7 anos até a ampliação da colônia neerlandesa, né, em seu espaço, vamos dizer assim, o mais característico, que vai do Rio Grande ao Rio São Francisco, Rio Grande do Norte ao Rio São Francisco, é que uma parte grande desse sistema produtivo vai ser destruído. Em alguns casos, a destruição promovida durante a guerra, porque os portugueses, obviamente, e os luso-espanhóis, eles vão abandonando os engenhos e destruindo, levando os escravizados e tentando não deixar absolutamente nada para os neerlandeses. Então, tem casos, a Várzea do Capibaribe, por exemplo, mais de 40% das fábricas de açúcar vão ser destruídas na guerra. A mesma coisa em certas porções sul da capitania de Pernambuco, como Siriaém. Na Paraíba, 25% do parque produtivo do açúcar vai ser paralisado com a guerra. E os números vão aí de 1/3 a 50% de engenhos destruídos na guerra, e nos lugares menos afetados, em torno de 20%. Só para dar uma dimensão aí para quem está escutando da destruição que acontece com a guerra. Nos lugares que tem uma destruição menos acentuada, foi mais fácil reorganizar e reconstruir. Mas na zona da Várzea do Capibaribe, em Pernambuco, essa demorou mais, porque ela passou mais tempo insegura para se produzir. E quando os holandeses conseguem finalmente empurrar a defesa luso-espanhola para além do Rio São Francisco, a partir de 37, que se começam a reconstrução desses engenhos. Então os holandeses vão tentando, né, fazer registros. A companhia ela era muito cuidadosa em apontar as capacidades produtivas do território que agora passava a efetivamente ser ocupado por eles, e vão fazendo pequenos registros. Então, por exemplo, você pega alguns registros de 1636, quando a guerra ainda está muito pesada, tem regiões, por exemplo, do Cabo de Santo Agostinho, que fica na parte sul da capitania de Pernambuco, e no Siriaém, 60% dos engenhos foram abandonados. Então, se fala aí, o Evaldo Cabral
Cabral, que fez estudos mais detalhados sobre a destruição promovida, ele diz que teve muito engenho sendo desamparado, né, majoritariamente em Pernambuco. Então, só para a gente tentar pensar aqui em números, a safra de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, somadas, produziam, antes da ocupação holandesa em Pernambuco, quase 700 mil arrobas. E estamos falando aí de mais de 130 engenhos. E com a ocupação holandesa, isso vai cair em torno de 381 mil arrobas, ou seja, 68% da produção do período anterior à ocupação holandesa. Então, tem uma oscilação, né? Os neerlandeses entendem que para reconstruir esse parque industrial, eles precisam fornecer empréstimos. Muitos neerlandeses vão se apresentar para tentar produzir açúcar, mas muitos não vão ter, vamos dizer assim, uma expertise necessária para produzir. Eles eram bons no comércio, no refino, mas produzir açúcar era uma coisa complicada. Você tinha que lidar com uma mão de obra escravizada, você tinha que saber o momento certo de fazer o corte, de moer, de produzir e de transportar. Não era uma coisa simples. Os neerlandeses, poucos neerlandeses vão aprender a fazer, e os moradores, vamos dizer assim, os luso-brasileiros que ficam nesse território vão gradativamente reocupando esses engenhos e fazendo, claro, acordos com os neerlandeses. E para que esses engenhos sejam reconstruídos, a companhia abre os cofres e concede muitos empréstimos. O Nassau é uma das figuras que puxa esse processo. Entre 1637 e 1640, 41, vai conceder muito empréstimo para que o açúcar volte a ser produzido, pelo menos volte à capacidade produtiva de anos atrás, que nunca foi a mesma, né, do antes da guerra. Só para vocês terem uma ideia, eu falei aqui que entre 39 e 40 se produzia cerca de 68% da produção anterior à ocupação holandesa. Os números não vão ficar muito maiores do que isso. Então, meados da década de 40 do século 17, os neerlandeses vão, no máximo, produzir 400 mil arrobas. Então, no melhor ano, eles vão conseguir produzir 2/3 do que produzia antes. E aí tem um grande problema, porque além da reconstrução, do gasto com reconstrução, os neerlandeses enfrentam muita resistência, e os portugueses enviam tropas, sobretudo da Bahia, pelo interior, cruzando São Francisco para fazer ataques aos canaviais e promover destruição. Então você precisava só de um fogo para destruir um canavial e arruinar uma plantação e causar um prejuízo em quem já estava operando um engenho de açúcar devendo, né, porque precisou de empréstimo para reconstruir o engenho. Então, só para dar uma noção aí da infraestrutura e da destruição. A guerra, ela traz uma destruição sem precedentes para esse território. Eu diria até que não conseguiu se recuperar dessa destruição no século XVII com a guerra. Os anos de 1624 a 1654, quando o Nordeste do Brasil, por 3 décadas, esteve sob domínio holandês. A figura que talvez seja mais conhecida quando o assunto é a ocupação neerlandesa de parte do Nordeste é Maurício de Nassau, que foi nomeado governador-geral da colônia em 1636. Quem era Maurício de Nassau e como foi o gerenciamento dele sobre essa colônia? Bom, o Nassau, ele é uma figura, né? A gente brinca aqui, eu tenho um amigo que diz que o Nassau foi o melhor prefeito da cidade do Recife, né? E é até oportuno falar disso, porque eu recentemente li aqui uma coisa que está circulando, que um senador, não vou citar nomes, mas um senador está querendo trazer os restos mortais de Nassau da Alemanha para cá, né? Enfim, só para a gente ter uma noção da mítica em torno dessa figura do Nassau, né? O Nassau é um cara que nasceu em Dilemburgo, no comecinho do século XVII. Dilemburgo ficava lá no Sacro Império Romano-Germânico. Ele era filho de um camarada chamado João VII de Nassau-Siegen, que por sua vez era filho de João VI de Nassau-Dilemburgo, que era irmão de Guilherme I, ou o Príncipe de Orange, que era uma das principais lideranças que iniciou a rebelião contra os espanhóis na chamada Guerra dos 80 Anos. Por que eu estou falando isso, né? A gente precisa lembrar essa árvore genealógica de nobreza do Nassau, mas Nassau ele tinha um parentesco com figuras muito importantes na República das Províncias Unidas. Mas ele era um filho de vários. Era um cara de nobreza, mas ele era um dos vários para compartilhar ali a herança da família. E a gente nem sabe muita coisa sobre os primeiros anos de vida dele, mas sabe que
entre as décadas de 10 e 20 do século 17, ele ingressou na carreira militar. Geralmente quando você ingressa na carreira militar é porque você não vai seguir outra, não está nas melhores posições, em termos de você não tem um condado, você não tem um principado, enfim. Então ele começou a servir no exército da República das Províncias Unidas. Era um cara que desde muito cedo ele frequentou um ambiente de corte, não tinha um rei, mas tinha figuras de nobreza. Então ele frequentava esse ambiente ali da República, fazia muitas conexões políticas e lutava, né? Ele participou de conflitos das guerras dos 30 anos, que acontecem em paralelo à Guerra dos 80 anos. Ele tem um posto de alferes na cavalaria da República, lutou em assédios e confrontos da Guerra dos 80 anos, né? E chegou até a assumir um regimento de cavalaria, e até o finalzinho da década de 20 do século 17 ele ascende, né? Ele vai de alferes a coronel e participa, em meados da década de 30 do século 17, de uma cidade-fortaleza inexpugnável, né? Conhecida como Schreckenshands. E aí, perdão pelo neerlandês. E, assim, ele teve uma carreira militar relativamente bem sucedida, e além disso, ele tinha esses vínculos de parentescos com os Nassau Orange, né? Ele era Nassau-Siegen, era um outro ramo. Mas isso vai servir como uma espécie de catapulta para a indicação dele para o governo do Brasil, né? No comando geral das tropas dessa colônia da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais. E a companhia ela ofereceu para ele condições vantajosas. Ele ia manter o soldo dele de coronel, ia receber um soldo específico para atuar no Brasil, além de ajuda de custo para os primeiros anos. Tinha acesso a tudo que era saqueado no Brasil. 2% de tudo que era saqueado ia para o Nassau. Então, alguns dizem que também ele estava vindo para cá porque ele tinha iniciado o projeto de construção de um grande palácio ao lado da República das Províncias Unidas. Quem for à Haia hoje vai encontrar lá ao lado da República, né, do Parlamento da República, do Reino dos Países Baixos, o palácio que foi do Nassau, chamada, né, Mauritshuis. A Casa de Maurício, vulgarmente conhecido também como o Palácio de Açúcar, porque boa parte da construção foi financiada com o empreendimento de Nassau aqui no Brasil, né, da vinda dele aqui. Então, o Nassau, ele é uma figura de nobreza, né, como eu falei, menor, mas um cara muito articulado politicamente. Ele não passou por uma formação nas universidades, mas ele frequentou o que a gente chamava de academias militares, e essas academias militares, você aprendia de tudo, aprendia matemática, aprendia latim, você precisava de um conjunto de conhecimentos que, junto com a vida dele na corte e a vida dele como militar, o credenciavam a ser uma figura que poderia saber lidar com certas adversidades. E no futuro é o que a gente entende que ele foi capaz de entender a dinâmica dessa sociedade que estava aqui, entender os problemas dela e tentar conciliar, né? Como ele chegou aqui num momento em que o território já estava meio que conquistado, coube a ele apaziguar. Então, Nassau, ele é o cara que encabeça um processo de controle de um território. Não é assim, o que a gente chama de idade de ouro do Brasil neerlandês é o período da administração do Nassau, porque ele soube aí administrar as diferenças nesse território. Isso merece também um debate específico. Mas ele era um cara que tinha, né, expertise e saiu negociando com os locais, com os poderes locais, por assim dizer, né, os senhores de engenho, né, que detinham o poder político no território, que foi suplantado pelos neerlandeses, e mediar os confrontos que ocorriam continuamente nessa colônia. Uma das coisas que o Nassau estabeleceu na colônia foi a liberdade de religião e de culto. E isso teria tornado a região atrativa para um grande número de judeus de Amsterdã que vieram para o Brasil, inclusive fundaram a primeira sinagoga das Américas. E aí eu queria te perguntar qual foi o impacto desses imigrantes com a região. Eu pergunto isso porque me parece que essa é uma das histórias mais lembradas publicamente sobre esse período. Quando a gente pensa em uma constituição de uma memória sobre essa presença neerlandesa, sempre se fala sobre essa questão da presença dos judeus, da sinagoga, que até onde eu sei ainda existe. Então, qual foi o impacto dessa imigração, né, de judeus para essa colônia? Bom, essa é uma questão interessante e que, de fato, muito da memória que se tem do Brasil holandês, o Brasil neerlandês, e uma memória até positiva, ironicamente, né, de outros colonizadores,
ela está muito associada com essa questão da liberdade de religião e de culto, instituída, assim, vamos dizer assim, por Nassau. E aí convém fazer um pouco de retificação. A companhia, quando ela criou, né, ela recebeu um privilégio para atuar nesse território, ela também recebeu dos Estados Gerais uma série de diretrizes no sentido de que ela deveria seguir alguns preceitos e obedecer a algumas regras. Entre essas regras, porque eles entendiam que seria uma colônia que estava previamente ocupada por outros colonos, ela criou mecanismos para diminuir resistências. Entre eles estava aí a liberdade de religião e de culto. Isso existia já nos Países Baixos, então não é que o Nassau criou, ele na verdade ele está fazendo valer uma política pré-existente. Isso precisa ficar bem claro, porque é muito comum no senso geral atribuir ao Nassau essa criação. Ele é o cara visionário que vai estabelecer a liberdade de religião e de culto. O Nassau, inclusive, ele entende que isso os neerlandeses, a companhia, entende que isso é um pragmatismo para fazer a colônia funcionar. Você não pode fazer... Aliás, nos Países Baixos, eles sofreram com a perseguição dos espanhóis. Então, virou um ambiente diverso, mas apesar de um ambiente diverso e dessa liberdade de consciência e de culto, era uma liberdade de consciência e de culto a portas fechadas. Já está melhor do que em certos espaços coloniais e certos espaços da Europa. Mas ainda assim, a religião principal da colônia é a religião calvinista, né? São os protestantes ainda que... É o calvinismo, não são outros sectos do protestantismo. Existiam, inclusive, problemas nos Países Baixos com outras variantes do protestantismo, por assim dizer. Então, essa diretriz, ela visava facilitar e atrair mais gente para a colônia. E aí que entram os judeus de Amsterdã, que boa parte são descendentes de judeus que fugiram da Península Ibérica e que eram vistos como candidatos ideais para a colônia do Brasil pela habilidade, né, de falar português e a participação intensiva dessas pessoas nos negócios do açúcar e outros negócios, né, conexões que ainda eram mantidas na Península Ibérica. Então, de fato, o Brasil se torna atrativo para essa gente por conta de liberdades que vão além da liberdade de consciência, porque no Brasil eles puderam construir uma sinagoga, né, assim como em Amsterdã eles tinham uma sinagoga, eles construíram a sinagoga que a gente consegue visitar hoje lá na Rua do Bom Jesus, ou Rua dos Judeus. Se diz, né, a primeira sinagoga das Américas. Não tinha só essa sinagoga, tinha uma sinagoga. A comunidade prosperou e cresceu tanto que eles chegaram a construir uma outra sinagoga ao lado do Recife, né, na chamada Cidade Maurícia, e tinha outras sinagogas espalhadas aí no território, né, nas Alagoas, em Itamaracá, na Paraíba. Então tinha, assim, a comunidade cresceu a esse ponto. E assim, essa gente, é difícil mensurar o impacto, mas a gente sabe que essa população, ela cresceu, esses migrantes, esses judeus que vinham para cá, interagiram com cristãos novos que já aqui habitavam e passaram, depois de um certo tempo, foram algumas ondas específicas de migração, a não só prosperar, mas criar uma comunidade, trazer rabino, operar negócios de comércio do açúcar. Teve pouco judeu se envolvendo na produção de açúcar em específico, e se envolvendo também no tráfico de pessoas escravizadas, dominando o comércio a retalho, né, que inclusive eles não podiam ter fazer comércio a retalho nos Países Baixos, eles tinham essa liberdade. Então a companhia, ela entende que, como a Companhia das Índias Ocidentais, ela nunca implementou um projeto efetivo de colonização do território, trazendo colonos para cá, porque era muito custoso, ela acabou, né, indiretamente facilitando a chegada desses imigrantes, né, no caso, os judeus, além, claro, de tentando mediar conflitos para que a população local, né, de luso-brasileiros, permanecesse no território. Então, por isso que, até conectando com a questão anterior, o Nassau, e com essa questão, o Nassau é um cara importante porque ele vai tentar fazer com que se respeite as regras pré-existentes. Não foi fácil. A própria Igreja Reformada, ela, várias vezes que se implantou aqui no Brasil, a Igreja Reformada, fez muitas queixas em relação a essas liberdades que judeus tinham e os católicos também. Então, em determinado momento, estão se queixando de que tem procissão na rua, a sinagoga está com a porta aberta, isso não pode, então tem que se respeitar a religião da República. Enfim, não é esse ambiente de tolerância, está um pouco no imaginário, não
não foi tão simples, houve muito conflito. Quem for ler as atas da Igreja Reformada vai entender o que eu estou dizendo. Houve perseguição, sim, houve conflito entre católicos, judeus, protestantes. Não era uma colônia difícil de ser administrada, estava bem distante de uma suposta Jerusalém colonial, como se pretende dizer. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Em torno ali de 1640, mais ou menos, as hostilidades entre os neerlandeses e os países ibéricos voltou a se acirrar. O que aconteceu para que essa situação ocorresse? Bom, aí a gente vai ter, em 1640, a aclamação, né, do Duque de Bragança como Dom João, né, vai virar o seu Dom João VI, vai virar o novo rei de Portugal em uma rebelião contra a Espanha, contra o Império Espanhol. Então a gente tem aí, Dom João IV, tá? A gente vai ter uma rebelião dos portugueses contra os espanhóis, porque um dos motivos que os neerlandeses alegavam para ocupar o Brasil era o fato de que esse território era do rei de Espanha. Só que os portugueses, antes da Portugal fazer parte da monarquia hispânica, os portugueses eram parceiros comerciais dos neerlandeses. E a situação política mudava. Agora eles têm um novo rei português, eles estão se separando da Espanha, e agora os espanhóis são inimigo comum. Então se começou a negociar um tratado de trégua entre o Reino de Portugal, o recém-criado Reino de Portugal, em luta por sua independência contra seus vizinhos espanhóis, com a República das Províncias Unidas. Então eles pactuaram uma trégua que vai ser negociada em 1640 e assinada em 1641. E aí os portugueses entendem nessa trégua que a questão do Brasil precisa ser discutida. Antes do tratado de 1641 ser assinado, os neerlandeses, muito espertamente, expandem a conquista. Eles tomam o Sergipe, eles invadem o Maranhão e eles tomam Luanda, um dos principais pontos de comércio de escravizados. E isso vai ser um problema para os portugueses. Muita gente, inclusive, ficou muito insatisfeita com a traição dos neerlandeses. E isso aí acirrou e levou ao entendimento dos portugueses, né, no Reino de Portugal, de que os neerlandeses, apesar da trégua, eles não iam negociar esse território, né? Então, se não fosse uma ação militar, esse Brasil, essa parte grande, enorme do que a gente chama nesse momento, então, Estado do Brasil ia ser perdida para sempre. Após o acirramento dessas hostilidades, os neerlandeses tomaram mais territórios para si, como, por exemplo, parte do Maranhão em 1641. Depois da conquista de parte desse território, teve resistência dos colonos que já estavam ali antes e, eventualmente, os neerlandeses foram expulsos do Maranhão. Então, eu queria saber como é que foi essa ocupação e expulsão dos neerlandeses dessa região. Bom, então, voltando, né, ao questionamento anterior, com a ascensão de Dom João IV em 1640 e com a trégua entre Portugal e a República das Províncias Unidas dos Países Baixos, em 1641, e uma trégua que foi muito desrespeitada no ultramar, porque, como você já apontou, os neerlandeses de imediato já vão tomar Sergipe e o Maranhão em 41, e Luanda, não é? Então isso trouxe muita hostilidade, e isso já estava manifesto já desde o governo de Nassau. Foi inclusive no governo de Nassau que o Maranhão foi retomado, em 1643. Então, quando a Companhia das Índias Ocidentais resolve demitir o Nassau, posteriormente, a situação das colônias vai começar a colapsar. Isso vem junto também com outros problemas, tá? Isso vem com os conflitos de religião, já citei alguma coisa aqui. Isso vem com os problemas da economia. Para ser bem franco, os neerlandeses ocuparam o Brasil no momento de queda do preço de açúcar. Você vai só acompanhar o preço do açúcar nas bolsas de Amsterdã que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Na década de 40, o preço do açúcar, que já tem muita oferta no mercado, é dos preços mais baixos que podia se ter. Não se compara ao preço do começo do século XVII, né? E a companhia estava muito endividada. Ela tinha muitos problemas econômicos. Com a saída do Nassau, eles começam a cobrar, apertar
os produtores de açúcar, né, os senhores de engenho portugueses, para pagar as suas dívidas contraídas. Essa, inclusive, Nassau, ele foi muito específico num texto que escreveu para o novo governo que assumiu no seu lugar, olha, vocês tomam cuidado com os moradores, vocês não apertem eles demais para pagar as dívidas, sejam cuidadosos nisso, mas não foi o que aconteceu. Escravizados eram vendidos à vista, passaram a ser vendidos à vista e não a prazo, houve aumento do preço dos preços de fretes e de impostos e, como eu já disse, execução de dívidas. Então, isso aí começou a, vamos dizer assim, a fermentar um conjunto de insatisfações que tinha também um respaldo ideológico no catolicismo, por assim dizer, que vai eclodir em uma insurreição que inicia-se em meados de 1645. Então, essa resistência dos colonos, né, da terra está muito conectada com esse conjunto de insatisfações. Os holandeses, na época neerlandeses, estavam em guerra com a Espanha, que impôs bloqueio comercial aos portos sob o domínio ibérico. A exemplo do que haviam feito no Oriente, com sucesso, os holandeses criaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais para retomar à força o comércio do açúcar produzido na região nordeste do Brasil. Maurício de Nassau foi destituído do cargo em 1643. Por que isso aconteceu e quais foram, principalmente, né, as consequências disso para esse território neerlandês aqui? Bom, o Nassau, como eu tinha apontado antes, ele era um grande mediador entre os desejos da Companhia das Índias Ocidentais e a população local. Não é que ele era bonzinho, ele entendia de quem estava num cargo da posição dele nesse território que ele precisava dos portugueses para tocar o comércio de açúcar. Dos textos que ele escreve para a Companhia, ele é muito claro, dizendo assim, olha, nós precisamos desses moradores. Quando a gente conseguir assumir por completo a produção de açúcar, a gente se livra dos portugueses. Os portugueses não gostam da gente. Os portugueses, na primeira oportunidade que tiverem, vão tentar nos tirar daqui. Isso aconteceu diversas vezes ao longo do governo de Nassau. Várias tentativas de uma organização efetiva de resistência foram observadas. Assim, a trégua, por exemplo, de 1641, até o final do governo de Nassau, 44, ela é um período de menos animosidade, mas ainda assim, no Maranhão teve rebelião dos moradores contra os neerlandeses. Então, assim, Nassau, ele era uma pessoa muito importante para a Companhia porque ele entendia a necessidade de ser um pouco mais brando na negociação com esses moradores, entendia também a capacidade e o potencial deles em termos militares. Ele foi demitido porque ele teve uma série de desavenças com os diretores da Companhia das Índias Ocidentais. Como eu falei, Nassau veio para cá com um salário muito elevado, ele tinha uma corte com ele. Ele fez algumas construções também que oneraram demais os cofres da Companhia. Alguns dizem, inclusive, que ele tirou coisa do bolso dele para poder fazer a construção. Mas Nassau, ele também teve algumas questões que a historiografia costuma um pouco que omitir. Ele foi incapaz, por exemplo, de tomar Salvador. Em 1638, logo depois de chegar, um ano depois de chegar, ele faz um empreendimento contra Salvador. Ele vai atacar engenhos de açúcar no Recôncavo, vai fazer um cerco à cidade de Salvador. Como eu falei, Salvador era fácil de desembarcar tropa. Era até fácil de também conquistar. Por muito pouco ele não chega perto de conquistar, mas ele fracassou. E os diretores da Companhia nunca esqueceram isso. E abriu-se, vamos dizer assim, a desconfiança em relação às capacidades militares do Nassau. Um dos episódios interessantes desse conflito e dessa quebra de braço entre Nassau e a direção da Companhia nos Países Baixos acontece em 39. Quando Nassau chegou aqui no Brasil, em 37, ele foi auxiliado por alguns comandantes militares veteranos no Brasil. Dois de origem polonesa, o Sigismund von Skop e o Krzysztof Wartiszewski, conduziram Nassau a Porto Calvo, no sul de Pernambuco, hoje nas Alagoas, onde os neerlandeses ganharam
conquistaram Porto Calvo e puderam estender o domínio holandês até o São Francisco. E muito se fala que essa grande conquista de 37, ela se deve à participação desses dois comandantes veteranos e das tropas veteranas que estavam aqui. Eram eles que sabiam como fazer a guerra do Brasil. O Artchevski, ele vai embora do Brasil em 37. Se especula que ele tinha sido prometido, ele assim escreve nas suas memórias, que tinha sido prometido o governo do Brasil. E, para sua surpresa, quem chega aqui em 37 é o Nassau. Então ele ficou talvez enciumado ou se sentiu traído e voltou para os Países Baixos. Mas esse mesmo Artchevski, ele volta para o Brasil em 39 e volta com reforços em tropas. Nassau perdeu muita gente no cerco a Salvador em 38. E ele volta não só com um grande regimento de artilharia, mas para ser o segundo em comando do Brasil e com instruções ocultas de vigiar o governo de Nassau e reportar tudo o que estava acontecendo no governo de Nassau. Nassau e Artchevski vão chegar a brigar e o Artchevski vai ser preso e deposto do Brasil em 39. E Nassau entendeu isso, que essa chegada do Artchevski aqui era uma afronta direta dos diretores da companhia. Então, os diretores achavam Nassau um cara perdulário, achavam que ele era um cara que tinha certas dificuldades militares. De fato, Nassau não conseguiu tomar Salvador. E a relação entre ele e a companhia parece que nunca mais foi a mesma. E esses desgastes, além dos gastos, da mediação que ele fazia, das tentativas de mitigar um avanço mais violento sobre moradores devedores, fez com que ele acabasse sendo demitido. E aí assume no seu lugar uma junta de figuras que são comerciantes, que não são caras práticos da guerra, nem são caras de mediação como era o Nassau. E isso vai levar a um desgaste já existente ao cume do problema que vai resultar na rebelião dos locais contra a Companhia das Índias. Eu estava lendo que desde 1645 houve um movimento de resistência à dominação neerlandesa em Pernambuco, que alguns chamam de insurreição pernambucana, mas que já chegou a ser chamado de Guerra da Luz Divina, né? Então eu queria saber como é que foi isso. Bom, essa guerra, né, uma pitada aí de guerra de religião, né, como qualquer confronto nesse período, ela tem conexão com algumas das coisas que a gente já conversou aqui. O fato de que os neerlandeses ocupam esse território significa também que eles estão tomando um espaço político, né, de senhores de engenhos locais. Mas não só isso, eles estão impondo novas regras. Eles estão expulsando ordens religiosas no território. Primeiro eles expulsam os jesuítas, primeira medida. Depois eles vão expulsando outras ordens na medida em que eles percebem que essas ordens estão inflamando a população local contra eles. Então existia um ambiente também de intolerância religiosa nesse território. Como eu disse, nem tudo são flores. Essa liberdade era uma liberdade, ainda que instituída no papel, era uma liberdade de conveniência. E o fato é que os portugueses, em um dado momento, não podiam nem receber mais religiosos no território. Não tinha reposição dos padres que morriam. Isso das ordens que ficaram, das ordens religiosas que permaneceram, sob olhares atentos dos neerlandeses. Então, existe um componente, sim, religioso, que eu vejo o fato de que os neerlandeses não só expulsam ordens religiosas, mas ocupam os templos católicos, fazem usos e abusos desses templos. Alguns são depredados, né? Santos destruídos, cabeças, cenas de iconoclasmo, né? Cabeças retiradas, igrejas usadas como estrebaria, igrejas ocupadas como fortificação, ou igrejas, templos que vão ser tomados e transformados em templos calvinistas. Então isso deixou ali um sentimento de resistência, né? E de rejeição aos neerlandeses, que vai se juntar a um outro conjunto de satisfações de caráter, né, político e econômico, né? Então estamos falando aí de uma elite que é destituída e que lhe é imposto um novo governo, um governo de comerciantes, né, um governo de estrangeiros. Há uma imposição até mesmo de taxações que não existiam antes para essa elite local. É gente que está endividada, né, até o pescoço, não só endividada, os neerlandeses executavam dívidas, algo inimaginável durante o domínio da monarquia hispânica ou do governo do Reino de Portugal. Então são esses mais ou menos alguns dos motivos, né? Além das próprias violências que eram praticadas, né, contra a população. Isso aí a rebelião não era questão, era uma questão de quando ia acontecer.
ela ia acontecer, não era se, ela ia acontecer, e aí uma conjuntura de fatores vai fazer com que a coisa ecloda, né, junto com essa saída do Nassau, junto com o endividamento, junto com maior insatisfação, junto com um novo monarca português, que inclusive estava apoiando por baixo dos panos assim, um processo de insurreição. Em 1649 é fundada a Companhia Geral do Comércio do Brasil para apoiar os colonos que se levantaram contra a ocupação neerlandesa. No entanto, os Países Baixos tinham seus próprios conflitos na Europa e não puderam ajudar muito, culminando na dissolução da colônia em 1654. Você pode contar pra gente como é que foram esses momentos finais dela? Bom, a Companhia Geral de Comércio, ela tem uma empresa também de caráter privado, né, de caráter monopolista, criada aí durante o governo do Dom João IV, que vem aí com, vamos dizer assim, um suporte mais decisivo para os colonos. Em 49, quando ela é criada, a situação do Brasil holandês já era bem diferente desde o início da rebelião, que começa em 45. 45, quando estoura a rebelião, as tropas locais que começam esse processo, né, essa guerra divina aí que você trouxe, eles conseguiram reconquistar boa parte do território do Brasil, com certa facilidade. As guarnições da companhia já estavam muito fragilizadas, era muito pouca gente para um território tão grande para controlar. Isso facilitou também o sucesso da rebelião. Mas não só isso. A companhia, ela enfrentava problemas. A companhia, no caso, neerlandesa, não a Companhia do Comércio. A Companhia do Comércio está ali apoiando logisticamente, trazendo equipamento, trazendo pessoal, fornecendo elementos para fazer a guerra que não se tinham no começo da rebelião. Em 45, tanto é que quando estoura em 45 a rebelião, e mesmo depois das vitórias dos rebeldes contra os neerlandeses, duas vitórias chaves, que são as chamadas Batalhas dos Guararapes, em 48 e 49, eles não conseguem expulsar os neerlandeses. Eles conseguem apenas fazer um cerco por terra. Mas a Companhia das Índias Ocidentais continua mandando provisões, ainda que demore 4 meses para chegar, ainda chega a provisão aqui no Brasil. Então chega a um impasse. Mas esse impasse também acontece também por incapacidade portuguesa para expulsar os neerlandeses e porque os neerlandeses também não conseguem dar a resposta suficiente para acabar com a rebelião. Para não ser injusto com a Companhia das Índias Ocidentais, em 47 eles enviam um grande contingente de tropas que vai perder em Guararapes. E aí, em 48 chega um novo contingente que vai perder em Guararapes, né, pela segunda vez em 49. Então houve uma tentativa de reconquista, houve um esforço financeiro por parte da Companhia das Índias Ocidentais. Mas a companhia, né, sobretudo uma câmara, que a companhia era organizada em câmaras. A Câmara de Amsterdã, que era a câmara mais influente na organização da Companhia das Índias Ocidentais, ela tinha muita gente que já pensava que essa guerra no Brasil era um poço sem fundo em termos de gasto de recursos. Assim, não tem como manter isso indefinidamente. A gente não tem como manter essa guerra porque está na hora de conversar com Portugal e negociar uma outra saída, porque não dá para manter essa guerra. Então havia internamente nos Países Baixos certos questionamentos sobre a manutenção desse conflito no Brasil e, por sua vez, a própria República estava envolvida em outros confrontos. Estava enfrentando, em 1652, está em guerra com a Inglaterra, ali pelo aquele espaço ali no Mar do Norte. Isso afeta também a capacidade de resposta da República das Províncias Unidas, de resposta e de auxílio às suas tropas no Brasil. E eu digo da República e não da Companhia, porque nesse momento a Companhia das Índias Ocidentais, ela já está pegando muito empréstimo da República, até mesmo tropas que estão vindo aqui são tropas recrutadas pela República. São tropas que vêm para cá recrutadas dos regimentos do Exército da República das Províncias Unidas. Então, são uma conjuntura de questões, de fatores que vão levar a essa incapacidade neerlandesa de dar uma resposta apropriada. E com a armada da Companhia Geral do Comércio do Brasil, né, a Companhia Geral do Comércio do Brasil vai facilitar a logística das tropas que resistem aos neerlandeses. E o processo vai se acelerar ao ponto que em 1653 parte dessa armada vai bloquear o Recife e, junto com um cerco por terra promovido por tropas locais e tropas que vêm da Bahia, que vêm da Coroa, né? A Bahia sempre alimentando, né? A sede do governo geral sempre estava alimentando e infiltrando tropas, passando pelo interior do Brasil holandês, e com o grande cerco final iniciado em fins de 53, a gente da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil calcula que não tem mais o que fazer. É hora de negociar e levar a disputa para um outro momento, em um outro espaço.
Durante o século XVI, a capitania de Pernambuco foi a região mais rica na América durante o ciclo de cana-de-açúcar e provavelmente o maior centro produtor de açúcar do mundo. Por conta dessa produção notável, Pernambuco era um território bastante cobiçado, o que é visível até hoje, com as diversas fortificações em Recife, em Olinda e em outras cidades. E quais foram as consequências do fim dessa experiência neerlandesa no Nordeste, pensando tanto nas consequências para a região, né, para quem vivia lá, quanto para a relação entre Países Baixos, Portugal, Espanha? Eu estou pensando aqui, por exemplo, no Tratado de Haia de 1661 e tal. Como é que foi o impacto disso? Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar é que a gente tem uma região destruída e destroçada pela guerra. O Brasil vai estar passando por uma série de dificuldades. A colônia, né, depois de 24 anos de conflito. Não só isso, né, temos aí um território inchado com militares, né, com muita gente que lutou sem uma remuneração adequada e que esperava receber uma remuneração adequada. Portugal continua sua guerra por independência na Espanha, contra a Espanha, na sua fronteira, uma guerra que vai também se estender. Por outro lado, os Países Baixos vão pressionar Portugal diplomaticamente, porque vão considerar que eles tinham pactuado em 1641 e que os portugueses desrespeitaram a trégua. E não só isso, vão pedir compensação pelos investimentos que fizeram no território, pelas benfeitorias que fizeram no território, a ponto de tentar negociar com os portugueses uma indenização que vai ser paga depois que neerlandeses e portugueses chegam a um acordo, né, que é o que vai acontecer com a assinatura dos dois tratados da Haia, né? Tem um de 1661, tem um de 1669. Portugal se via numa situação muito complicada, porque estava pressionado externamente pela Holanda e na sua fronteira pela Espanha. A rainha regente, né, nessa altura não era mais Dom João IV, então tem uma rainha regente, a Dona Luísa de Gusmão, fez uma proposta de indenização para se livrar do problema externo, sob pressão neerlandesa, que chegaram a bloquear o Tejo. Então a Inglaterra e a França ali que estavam ali meio que mediando entre Holanda e Portugal, que vai dar nesses tratados da Haia, que vão significar que Portugal, ainda que vencendo militarmente no Recife, né, no Brasil, e reconquistando Luanda, em Angola, né, que vai ser reconquistado, inclusive vão ser colônios que vão sair do Brasil, vários deles do Rio de Janeiro, que vão reconquistar Luanda. No Oriente, Portugal perde muito território para os neerlandeses também, é uma guerra global, né? Então, assim, a gente tem a situação do Brasil vence, os portugueses vencem do Brasil, conseguem recuperar parte dos territórios conquistados pelos neerlandeses na África Ocidental e perdem muita coisa no Oriente. Mas no final, pelas pressões e pela necessidade que Portugal tinha de continuar fazendo guerra na sua fronteira contra os espanhóis, eles vão ceder, né, e vão indenizar os neerlandeses, né, cerca de 4 milhões de cruzados, dá mais de 60 toneladas de ouro, vão ceder territórios no Oriente, vão restituir artilharia conquistada pelos portugueses com a rendição do Brasil, vão conceder certos direitos de comércio e moradia em Portugal para comerciantes dos Países Baixos, e vão se comprometer a fazer a indenização a particulares que tinham benfeitorias no Brasil. Então, assim, um outro aspecto isso, né, na briga, na contenda entre Países Baixos e Portugal. Mas no Brasil, depois, além da destruição, a gente vai ter uma nova situação. Porque quando os neerlandeses ocuparam o território do Brasil, em Pernambuco, né, comecinho da guerra, em 630, até 37, parte dos senhores de engenho, eles vão embora e abandonam seus engenhos por determinação de Matias de Albuquerque, que era o governador da capitania de Pernambuco e o cabeça da resistência. Uma parte dessa gente vai para a Bahia. Outros retornam para o Brasil holandês e ficam nos seus engenhos, negociam com os neerlandeses. Mas os engenhos, como eu falei para vocês, nem todos os engenhos foram reocupados. Alguns deles foram revendidos para novos senhores, para novas pessoas. Quando acaba a guerra, algumas das pessoas voltam da Bahia e vão encontrar os seus engenhos ocupados por terceiros. Isso vai ser vamos dizer assim, um abacaxi para a coroa portuguesa resolver. Uma disputa política vai se instaurar aí entre os senhores de engenho. E não só isso. Pernambuco era uma capitania donatarial, né, vinculada aos Albuquerque Coelho. Mas com a expulsão
com a chegada dos neerlandeses e a fuga dos Coelho e Albuquerque da capitania de Pernambuco, que não conseguem resistir à ocupação neerlandesa, Portugal começa um processo meio que de transformação, por assim dizer, da capitania de Pernambuco em uma capitania donatarial para uma capitania régia. E não só isso, começam também a enviar representantes da coroa portuguesa para ocupar cargos-chave na política local, que é um problema para a elite local, que se vê aí não apenas arruinada, endividada, às vezes precisando, sem o seu engenho, mas também perdendo até mesmo cargos. Então vão começar a acontecer alguns conflitos também na capitania de Pernambuco e outras capitanias também, um pouco da herança aí desse Brasil neerlandês, dessa guerra com os neerlandeses. Chega ao ponto que os conflitos entre moradores ou locais, colonos locais e gente que vem de Portugal para ocupar posições chaves, chega ao ponto que os colonos de Pernambuco vão expulsar o governador instituído pela coroa portuguesa em 1666. Então vai ter muito conflito desse tipo. Então o cenário é de muita desarticulação política, de muita destruição econômica, de endividamento, até porque Portugal, nessa mediação da Inglaterra, acabou casando a princesa de Portugal com o rei da Inglaterra, e o dote da rainha foi pago pelos colonos do Brasil. E a paz da Holanda também. Essa indenização ela é paga pelos colonos do Brasil. Então dá para ter uma noção aí da insatisfação que esses colonos vão ficar com a coroa portuguesa após a guerra contra os neerlandeses. Para terminar, aí sim eu quero entrar numa questão que volta naquilo que eu estava comentando sobre memória e sobre idealização, enfim. Aqui no Brasil é recorrente essa ideia de que o país teria dado errado porque foi colonizado por países ibéricos e que se o Brasil tivesse sido colonizado por britânicos ou neerlandeses, talvez a gente tivesse virado um país de primeiro mundo, entre aspas, né? E eu odeio muito esse papo do o que aconteceria ser aplicado à história. Eu sempre digo, história contrafactual é ficção, eu sou historiador, minha área é outra. Mas existe ou pelo menos me parece existir uma romantização em torno dessa experiência do assim chamado Brasil holandês ou neerlandês, de que teria sido uma experiência que desenvolveu mais a região do que os portugueses fizeram, e isso seria algum tipo de prova da superioridade da colonização neerlandesa. Eu não quero direcionar muito essa pergunta, eu vou deixar em aberto para você comentar essas ideias, enfim, o que você pensa a respeito disso? Bom, essa pergunta ela é meio que padrão. Eu recebo ela o tempo inteiro. Todo mundo que lê alguma coisa sobre o Brasil neerlandês faz essa comparação, ou pensa nessa comparação. E de fato, eu concordo com você. Nós somos historiadores, a gente não trabalha com si. Pelo menos de maneira séria, não se pode trabalhar o si. E o que eu costumo fazer quando as pessoas vêm com esse tipo de questionamento, dizendo assim, mas os neerlandeses eram mais desenvolvidos, eu peço para comprar uma passagem e ir para o Suriname. Vai lá no Suriname, porque o Suriname foi uma colônia neerlandesa até a década de 70 do século XX. É uma colônia muito parecida, assim, em termos, a situação, guardada as devidas proporções, mas do que temos no Suriname hoje é muito parecida com o Brasil. Uma sociedade cujo a base da sua força produtiva está no trabalho de escravizados. As desigualdades são latentes, né? A gente tem um grupo de brancos minoritários que compõem a elite, né? Ou de mestiços, né? Um número minoritário, né? Que são a elite do país, e o grosso da população de indígenas, de escravizados, de outros migrantes que foram lá em busca de uma nova oportunidade, mas que estão na base ali da sociedade. Então, uma sociedade que tem sérios problemas políticos, econômicos e sociais. Se quiser gastar um pouco mais, pode viajar à Indonésia, que foi colônia neerlandesa, até a década de 1650, inclusive local em que os neerlandeses praticaram barbaridades na guerra de descolonização. Né? Então, assim, parte dessa memória positiva, ela foi alimentada, e aí, respondendo enquanto historiador, ela foi alimentada no período em que o Brasil se constituiu enquanto república. As elites locais aqui de Pernambuco meio que vieram a discutir, porque eles queriam discutir o que é o Brasil e por que o Brasil era assim. E aí uma parte atribuía todas as mazelas do nosso país aos portugueses. E como parte da argumentação vinha, porque os neerlandeses eles tinham desenvolvido o Recife em termos urbanísticos, tinha uma figura feita Nassau, que trouxe artistas para fazer a representação das paisagens da terra. Então se tomou isso aí acriticamente como algo positivo, né? Mesmo deixando de lado o fato de que, por exemplo, o Maurício de Nassau, né, traficava escravizados.
inclusive traficou escravizados ilegalmente. Era um dos motivos, eu esqueci de falar, mas esse foi um dos motivos também das rusgas dele com a Companhia das Índias Ocidentais. Fez tudo na base do trabalho de escravizados. Então, assim, é difícil fazer essas coisas paralelas, assim, e essas comparações que não são cabíveis, né? Mas eu costumo dizer, faça a comparação com os países que os neerlandeses passaram. Eu não vou entrar no caso da África do Sul, porque houve também uma fase inglesa, né, que tomaram a colônia dos neerlandeses naquela região. Mas esse é um debate importante que precisa ser feito. Inclusive, nesse momento, a gente tem aqui uma exposição no Recife, no Museu Estado, intitulada 1654, e vai discutir exatamente a memória que se constrói em relação aos neerlandeses e especificamente a restauração de 54. E vai trazer aí como é que isso foi rememorado, repensado, utilizado politicamente ao longo dos séculos. Esse é um debate que chega até o século XX. Você vai em qualquer evento que se tem para discutir Brasil neerlandês, vai ter alguém para falar da época de ouro do governo de Nassau, da época de ouro da colonização neerlandesa. Sempre vai ter. É impressionante, assim, é como se as pessoas, elas olham, elas não olham criticamente o que aconteceu e não enxergam que os neerlandeses são outros colonizadores. Talvez alguns métodos diferentes, mas ainda assim colonizadores. E claro, uma transferência de responsabilidade, né? Nós não somos mais colônia tem muito tempo. Então é mais fácil dizer que foi A, B ou C e que com B poderia ser melhor. A primeira invasão holandesa ao Brasil foi em Salvador, capital da colônia, na capitania da Bahia, conquistada em 1624. Essa ocupação durou apenas um ano porque a Espanha, aliada a Portugal, enviou uma poderosa armada que expulsou os holandeses. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo tema, quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar até uns 3 livros assim para começar a estudar Brasil neerlandês, o que você recomenda? Bom, é difícil escolher 3, tá? Mas eu vou escolher 3 que eu acho que foram muito importantes na minha formação. O primeiro é um livro já bem antigo, né, de 1947, saiu a primeira edição, e que tivemos algumas reedições, que é Tempo dos Flamengos, escrito pelo historiador pernambucano José Antônio Gonçalves de Melo. Esse é um grande clássico. Está um pouco datado, tem uma visão tanto quanto freiriana em certos aspectos, mas ali está uma discussão, são um conjunto de ensaios que mostram aí a relação dos neerlandeses com o mundo rural, com o mundo urbano e com as populações do Brasil holandês, seja de judeus, católicos, com os indígenas e com os pretos. Então, as populações que o Gonçalves de Melo resolveu construir nesse grande ensaio de 47. O segundo livro também, todos os livros são de historiadores pernambucanos, mas o segundo é de um primo do José Antônio Gonçalves de Melo, que, na minha opinião, é um dos maiores historiadores brasileiros em atividade ou vivos, que é o Evaldo Cabral de Melo, com o livro Olinda Restaurada. É um livro de 1974, que tem várias reedições. A última, acho que é ainda de 2020, mais ou menos, e o Evaldo está sempre reciclando e adicionando novas informações. Então, se você for pegar um box chamado A Guerra Holandesa, vai estar lá o Olinda Restaurada, e eu gosto muito do Olinda Restaurada porque é ali que a gente vê que essa guerra, ela não é a guerra local, ela não diz respeito somente ao Nordeste, ela diz respeito exatamente ao Brasil como um todo, mas uma guerra que tem conexões com o que está acontecendo na Europa. Uma guerra de dimensões globais, como já aludia o Charles Boxer, né, que falava na existência de uma luta global entre portugueses e neerlandeses. O livro do Evaldo, ele transita entre uma história econômica, política, uma história militar, uma história social, tem um pouco de tudo ali. Cada capítulo é praticamente uma pequena monografia, que ele vai mostrar como é que se financia a guerra, né, em termos econômicos, mas em termos de pessoal também, as pessoas que estão envolvidas, os problemas da logística, os problemas da alimentação, os confrontos que vão surgir após a Guerra Holandesa, quando os colonos voltam a tentar reocupar os seus engenhos. Então esse para mim é um livro a indicar. E por fim, mais um livro do Evaldo Cabral. E aí eu estou cometendo injustiça com outros historiadores, mas eu acho que para entender o pós-Brasil holandês e a construção da memória do Brasil holandês, tem que se ler o livro do Evaldo Cabral chamado Rubro Veio e o imaginário da colonização neerlandesa. Pelo título a gente já tira qual é a discussão central do Evaldo,
é mostrar exatamente como o pessoal que ficou aqui em Pernambuco após a Guerra Holandesa usa politicamente a participação dos colonos na guerra, a sua participação e a participação dos seus avós, né, dos seus pais, como um instrumento para negociar com a coroa portuguesa, né, e para exigir algumas contrapartidas da coroa. Afinal de contas, como diz o Evaldo, né, no livro, assim, nós gastamos muito de nossas fazendas, do nosso sangue, para recuperar a capitania de Pernambuco e devolver para o rei. Obviamente isso é uma construção, né, discursiva dos colonos que vai reverberar ao longo dos séculos e vai ser mobilizada até mesmo no século XIX, quando pessoas da província de Pernambuco, né, estão se mobilizando para fazer uma rebelião contra o Império do Brasil. Então é isso, gente. Bruno, tem alguma consideração final? Não, queria agradecer pelo papo, pela conversa. Para mim, como historiador que gosta de estudar esse período, é legal trazer para o público essas discussões. E quem ficar interessado pode, claro, me procurar, né? Procurar aí nas redes sociais para a gente continuar esse debate. E agradecer, Iclis, o convite para divulgar um pouquinho do nosso trabalho e continuar esse trabalho bacana que você faz. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueça de seguir nas redes sociais, especialmente o Instagram, né? Que agora que o Twitter foi de arrasta pra cima. Então segue a gente lá no Instagram, @obrigahistoria. Claro, não se esqueçam de ver que os livros citados aqui no final estão no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. E claro, apoie o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.